Graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade e por podermos, pela graça do Senhor, darmos continuidade àquilo que temos buscado nesses dias, nesse mês, a respeito da humildade. Tem me confrontado bastante nesses dias, como eu compartilho com vocês. Parece que quando a gente se aprofunda em algo, as coisas se levantam para... Não porque é o inimigo, igual o pastor ainda brincou aqui na ministração, mas porque realmente o Senhor está fazendo uma obra nas nossas vidas, está nos lapidando. Então o nosso aprendizado, aquilo que temos buscado, aquilo que temos nos aprofundado, não é simplesmente por aprender, não é simplesmente para ficar aqui ouvindo e aprendendo, não. Tudo que o Senhor já nos ensina é para uma aplicação prática. E é Ele mesmo que coloca, que permite situações em nossas vidas, confrontamento com o nosso ego, confrontamento com o nosso orgulho, quando estamos estudando sobre o quê? Sobre humildade. Eu já vi pessoas brincando também, falando sobre cuidado com o que você pede, Ô Senhor, me dá mais paciência, E aí o Senhor coloca situações onde você vai ser confrontado ali, para ser aperfeiçoado na paciência. E a mesma coisa acontece com a humildade. Para que nós sejamos aperfeiçoados na humildade, nós somos confrontados aonde? No nosso ego, no nosso orgulho. Então, não é à toa, não é por acaso, não é a primeira vez, não é novidade para mim, pelo menos, viver esse tipo de experiência. De ser ensinado e muitas vezes, até especialmente quando você está ministrando, você é confrontado, Muitos pregadores, pessoas que trazem a palavra, sabem o que eu estou falando. O Senhor coloca uma mensagem no nosso coração, nos inspira, mas ao mesmo tempo nós mesmos muitas vezes estamos sendo trabalhados naquela mensagem, naquela palavra. E dependendo da nossa condição e do nosso ego, do nosso nível de orgulho, o Senhor Ele nos dá a oportunidade para pregar, inclusive por conta disso. Porque a única pregação que a gente ouve, dependendo do nível de orgulho que a gente está, é só a pregação que nós mesmos fazemos, nós não ouvimos os outros. Nós achamos que os outros não têm o que acrescentar para nós. Dependendo do nível de orgulho, é isso. E isso, amado, tem ficado cada vez mais claro, porque, como eu disse, como nós nos aprofundamos, nós passamos a enxergar melhor. E eu vejo que o orgulho realmente é um dos maiores adversários da vida de um ser humano em todos os níveis. Porque o orgulho, como eu falei na última ministração, ele nos faz perder, nos faz... deixar de receber aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Como foi lá em Israel, naquela passagem de Cades Barneia, quando eles estavam diante da terra prometida. Então, o medo, o orgulho, aquela questão toda, eles perderam. Em vez de tomar posse da terra prometida, eles foram para o deserto por mais 40 anos. Eu dei um testemunho aqui na última ministração também a esse respeito. Se fosse levar pelo meu orgulho, pelo meu jeito de fazer as coisas, eu não teria tomado posse daquilo que Deus estava querendo nos abençoar. Mas quando nós nos prostramos, quando nós ouvimos mais do que falamos, quando nós refletimos e deixamos de lado o nosso ego e com sinceridade de coração colocamos diante do Senhor, faça a tua vontade, então as coisas acontecem. Nós tomamos posse, nós vivemos o plano, nós conquistamos a terra prometida, as promessas de Deus nessa terra. Eu falo, irmãos, que o orgulho é o maior obstáculo porque eu, estudando, meditando nisso, na minha própria vida, nos confrontamentos que eu estou enfrentando nesses dias, eu posso lembrar de muitas situações onde o orgulho se apresentou nas mais diferentes camadas. Não é só na camada de alguém que tem bens materiais, mas eu vi muito isso na rua, quando ali evangelizando ali com os moradores de rua. Nós percebíamos na hora aquele que realmente poderia receber mais de Deus. Era aquele que estava quebrantado. Era aquele que reconhecia a condição que ele estava. Mas havia situações onde pessoas, mesmo em condições de rua, eles, pelas palavras, parecia que eles estavam sentados no trono, mesmo estando na rua. Não tem o que aprender. Eles têm o que ensinar, eles têm o que falar. A condição deles ali não é nada, não, está tudo certo, não tem nada errado com a minha vida, está tudo bem, sabe? As palavras, o orgulho, o ego, e aí o que acontece? Passa ano, termina ano, começa ano, a pessoa fica
na mesma situação ou dali para pior. Agora, aquele que se quebranta e fala, realmente, estou no fundo do poço, eu preciso de socorro, eu preciso da ajuda do Senhor. Esse é o que Deus levanta. Esse é o que tem chance. Agora, o orgulhoso não tem. O orgulhoso realmente, ele está realmente numa situação muito complicada. Não é de ajuda humana que ele precisa, mas de quebrantamento. Como eu falei, em todos os níveis. Nesse nível, em qualquer nível nosso, aprendendo a palavra, caminhando com Jesus, nós precisamos sempre vigiar para que o orgulho não seja ali o inspirador da nossa vida, mas sim a humildade, o Espírito, e não a nossa carne, não a nossa vontade. Como o Senhor Jesus ele disse, a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa deve ser a nossa fome também, irmãos, e nisso nós seremos exaltados, como o próprio Senhor Jesus foi exaltado. Ele se humilhou e Deus o exaltou. Amém? Glória a Deus. Versículo que temos utilizado aqui para representar o ensino de humildade, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5, parte final, que diz assim: cingi-vos todos de humildade, para servirdes uns aos outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele dá graça. Deus resiste aos soberbos, mas ao humilde ele dá graça. Essa palavra humildade, irmãos, é sempre importante a gente enfatizar aqui o significado. Ela é composta por dois radicais ali no original da palavra grega. Tapeinos, que significa baixa, insignificante, pobre, e mais a palavra frem, né, que é tapeinofrosune, a palavra grega. Então, tapeinos significa baixa, insignificante, pobre, e frem, perspectiva. Ou seja, é uma visão ou conceito de vida da perspectiva de um servo. Como o Senhor Jesus, como lá em Filipenses diz, né, que ele, sendo Deus, não teve por consideração, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma humana e assumindo uma forma de servo, não de alguém que esteja por cima, mas de alguém que esteja abaixo, para servir, né, para receber ordens. E isso é algo que nós temos muita dificuldade, né, de receber ordens e de obedecer essas ordens. Então, se colocar numa posição abaixo, é se colocar numa posição onde você recebe ordens, onde você é instruído, onde você obedece. A obediência, irmãos, é a chave para tudo. Muito mais do que conhecimento, é a nossa humildade, a nossa obediência que nos levará a conquistar, a viver uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. O conhecimento ele só vai coroar e vai te abastecer nesse coração humilde que você tem, onde Deus pode te levar a lugares altos, porque você não vai se perder por causa do orgulho, e sim vai continuar entendendo que até o fim dos seus dias nessa terra, você estará aprendendo, você estará na escola da vida do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. E essa humildade, amados, ela é exemplificada na Bíblia, na vida de alguns heróis da fé aí, né, de alguns personagens bíblicos que são exemplos de pessoas vitoriosas. Como eu falei, e como a Bíblia ela afirma, né, a humildade precede a honra. E é isso que nós vemos na vida de pessoas que foram honradas por Deus, essa humildade. Vou citar aqui dois exemplos, né, que é o exemplo de Davi e de Abraão. Nós podemos ler ali em 1 Samuel 26, 19, né, o próprio Davi falando, você vê pelas palavras dele, você percebe, como eu falei, pelas palavras, né, da pessoa, você conhece, você sabe como que está o coração dela muitas vezes ali, em relação ao orgulho, né, como eu citei alguns exemplos agora. Olha as palavras que o Davi ele falava, como ele via a si mesmo. Né? 1 Samuel 26, 19, diz assim: ouve, pois, agora, te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se são os filhos dos homens, malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor. Como que dizendo, vai, serve a outros deuses.
Agora, pois, não se derrame o meu sangue longe desta terra do Senhor, pois saiu o rei de Israel em busca de uma pulga, como quem persegue uma perdiz nos montes. Então, aqui nós vemos pelas palavras de Davi a submissão dele à autoridade do rei Saul, chamando o rei Saul de Senhor. Mesmo o rei Saul sendo como ele era, né? Um rei que não era exemplo, um rei com atitudes erradas. E mesmo assim, o Davi, que já havia sido ungido rei, já tinha no coração ali aquela certeza, aquela promessa de Deus, ele mesmo, que poderia ter tudo para se levantar contra Saul, seria Davi, mas ele mesmo, ele nos dá esse exemplo de humildade, de submissão, de estar sujeito à autoridade que está sobre a vida dele, mesmo sendo uma autoridade má, mesmo sendo uma pessoa ruim. Ele se submetia à autoridade como um servo, como ele se colocou aqui, ó, as palavras do teu servo. E no final ele fala, olha só, rei, né, você está vindo contra mim, com o seu exército, e eu sou apenas uma pulga, sou apenas um pardalzinho. Era assim que ele se via. E olha onde Deus colocou ele, como o maior rei de Israel, o maior rei que Israel já teve. Mesmo um homem cheio de falhas, mas ele tinha humildade. Sabe, irmãos, existem erros e erros nas nossas vidas, falhas de caráter, mas como eu falei, o orgulho é talvez o pior de todos. Quanto maior o orgulho, maior a queda. Isso é muito triste porque há muitas pessoas legais, de bom coração, mas que o orgulho atrapalha totalmente a sua vida, não vai para frente. Pessoas boas que nós amamos, pessoas que têm muitas qualidades. Como eu falei, existem erros e erros, mas o orgulho, ele é um daqueles que estraga muita coisa na nossa vida. Por isso nós temos que combatê-lo muito fortemente em nome de Jesus. O outro exemplo, Abraão. Abraão é conhecido na Bíblia como amigo de Deus. Alguém que tinha intimidade ali, que falava com Deus ali face a face. E olha como ele se apresentava diante de Deus ali. Gênesis capítulo 18, versículo 27. É uma passagem muito conhecida, onde ele se coloca ali diante de Deus como intercessor ali de Ló e da terra ali onde Ló habitava, né, que seria destruída. E Abraão fala assim, ó, só um versículo, Gênesis 18, 27. E respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Então, esse homem, que também foi honrado por Deus como pai de multidões, como pai da fé, ele se enxergava como realmente ele era, como nós somos, como a própria palavra de Deus realmente nos informa e nos revela que nós, irmãos, somos pó e cinza. Nós não somos grandes coisas, não. Nós somos pó e cinza. Aquilo que nós somos, aquilo que nós temos, é Deus que nos eleva, é Deus que nos exalta, é Deus que nos coroa, em nome de Jesus. Se não fosse a mão do Senhor, se fosse apenas aquilo que a nossa matéria aqui, nós somos pó e cinza, e a nossa vida, como a Bíblia mesmo diz, é como uma neblina, é como o vento que passa. Uma hora está aqui, em outro momento ela já foi embora, já se dissipou. Em nome de Jesus, glória ao nome do Senhor. Aleluia. 1 João 4,17 diz, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois, segundo Ele é, também nós somos neste mundo, irmãos. Então agora nós vamos ser direcionados a esse versículo aqui. Ele fala para nós em todas as áreas, não só na humildade, mas com muita ousadia. A palavra de Deus, ela nos diz aqui que qual Jesus é, como Jesus é, nós somos nesse mundo. Então esse tem que ser o nosso alvo, por mais impossível que pareça. Mas nada é impossível para Deus. É Deus quem faz a obra em nossas vidas, de nos transformando e nos aperfeiçoando, para que nós sejamos cada vez mais a imagem de Jesus. Então, se a Bíblia diz, eu acredito, eu confio, foi como nós aprendemos aqui, é ser como criança. Como eu posso ser como Jesus? Isso é impossível, mas não é impossível, porque Deus, Ele diz para nós sermos. Porque Deus disse que nós, assim como Ele é, somos nós também neste mundo. Então, porque Ele disse, eu posso crer e eu posso lutar por isso na minha vida, naquilo que está
nas minhas mãos, naquilo que Deus colocou na minha mão e na sua mão. E aí a gente pode se perguntar, o que é então? Qual é o meu esforço? Irmão, nosso esforço é se render. O maior esforço que nós temos que fazer para viver e para sermos transformados conforme a imagem de Jesus é ter a capacidade de se prostrar. E quando eu digo se prostrar, não é simplesmente fazer uma oração, mas é se prostrar diante da sua opinião, deixá-la de lado. É diante da injustiça, é da outra face. É diante da hora onde falam com você algo que você não quis ouvir. E Deus ele fala, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É nessa hora que nós nos prostramos. É quando a gente esmurra a nossa carne. Sabe, quando vem ali o confronto. Mas eu quero desse jeito. Mas eu quero desse outro jeito. Não, vamos fazer do seu jeito. A carne é esmurrada. Nós nos prostramos. Nós nos rendemos. Nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade. Senhor, a minha justiça está nas tuas mãos. Quando surge uma situação de injustiça. Quando alguém vem exigir algo seu que não era direito. Mas o que a Bíblia fala? Não resista ao mal. Se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém te pedir uma peça de roupa, dê o avental inteiro. Essa, irmão, essa é a estrada que o Senhor coloca diante de nós. E é interessante que essa estrada, ela não mudou desde o início, quando Deus ele enviou Jesus a esse mundo para iniciar ali a pregação do Evangelho, João Batista. Não mudou. O caminho continua sendo apertado. E a porta continua sendo estreita. Eu falei isso para minha filha ontem. Olha, a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, ela é após um caminho apertado. Enquanto que o caminho onde nos conduz à perdição, ele é largo e espaçoso. E muitos passam por ela. São atrativos. São esses prazeres momentâneos. É o nosso ego que você quer deixar ele tomar conta do pedaço. Você quer ser o maioral. Você quer ser o dono da verdade. Você quer que todo mundo faça o que você quer, do seu jeito, aonde você quer. Você quer ter o controle. Mas, amado, isso é perdição. Ter o controle de tudo é algo que vai te destruindo aos poucos, vai minando suas forças, porque você não aguenta tudo. Então, querer ter o controle de tudo é estar preparado para aguentar tudo. E a gente não aguenta tudo. Deus sabe a carga que a gente aguenta. Então, como é libertador, nós não temos o controle. E sim, Deus ter o controle. Como é libertador, eu não ter que toda hora ter que ter tudo na ponta da língua, tudo eu tenho que saber, tudo eu tenho que fazer. Eu oro, Senhor, mostra-me o caminho. E Ele vai lá e mostra o caminho. Agora, quando você quer fazer tudo do seu jeito, como é cansativo, como é desgastante. Tudo você tem que ter uma resposta, tudo você tem que fazer, você tem que correr atrás de tudo, tudo tem que sair porque você está no controle. Mas em nome de Jesus, irmãos, vamos deixar o controle na mão do Senhor. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Não seja altivo em achar que o teu jeito é melhor do que o jeito do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, a humildade, como nós lemos aqui, segundo Jesus, Ele é, nós somos também neste mundo. A humildade é o que marca um servo, um escravo de Cristo. É a humildade. Um escravo, é isso que nós vamos começar a enfatizar, porque quando nós falamos de humildade e da palavra servo, soa de uma forma mais suave, né? A palavra servo. Nós falamos isso no púlpito, nós falamos isso nas orações com muita tranquilidade, com muita liberdade, mas o contexto dessa palavra onde existia ali a escravidão, onde existia essa questão de senhorio, que era o caso lá de Israel, ele tem um significado muito mais forte para nós. Então, o significado de servo para nós é literalmente de escravo. Quando os servos do Senhor Jesus, eles se autodeclaravam servos de Deus ali nas cartas, eu, Tiago, servo de Jesus Cristo, eles estavam falando que eles eram totalmente escravos de Jesus Cristo. Não era algo superficial. Quando eles diziam ali que eram servos, eles eram escravos, aqueles que realmente não tinham direitos.
mas sim tinham um dono. E esse dono era Jesus Cristo. Era dessa forma que os apóstolos eles se enxergavam, e é por isso que eles fizeram tudo o que eles fizeram. Por isso que eles se entregaram a ponto de morrerem por Jesus, a ponto de irem para uma cruz, a ponto de serem decapitados, porque eles se viam como propriedades dele, em nome de Jesus. Humildade é o que marca um escravo de Cristo. Um escravo jamais tinha orgulho da sua posição na sociedade. Entre os rabinos do primeiro século, a palavra escravo constituía um dos piores insultos que um homem poderia proferir ao outro homem. Eles citavam um provérbio que dizia: um cachorro tem mais honra que um escravo. Então essa era a cultura da época dos judeus, para vocês entenderem a profundidade desse significado quando os próprios apóstolos declaravam que eram escravos de Cristo, escravos de Jesus. Isso era um lembrete da posição inferior e sem honra que eles tinham. Há apenas uma coisa que traz vergonha aos escravos: o nome em si. Um autor lá de trás disse isso. Entretanto, era assim que os próprios apóstolos do Senhor se consideravam. Aqueles que teoricamente eram os de maior posição se colocavam como os menores entre todos. Então, os apóstolos, como aqueles que poderiam, teoricamente, se considerar os maiores, em posição, e eles eram em autoridade, em autoridade espiritual dada por Deus, mas eles agiam, eles tinham atitudes como aqueles que eram os menores. Eles também buscavam ser como Jesus, ser servo de todos. Ao invés de serem servidos, eles se apresentavam para servir a todos. E alguns versículos, se você pegar, principalmente ali no começo das cartas, você vai ver isso. Romanos, 2 de Pedro, eu vou ler alguns aqui, Tiago, Judas, 1 Coríntios, eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. 2 de Pedro 1, versículo 1, eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo. Tiago, eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Judas, eu, Judas, escravo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escreva esta carta. Então, irmãos, em 1 Coríntios 4, Paulo fala claramente a respeito de ser o menor de todos. Por vezes me parece que Deus colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Espetáculo para o mundo inteiro, tanto para as pessoas como para os anjos. Nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Olha isso, irmãos, olha o nível de entrega. Olha, a gente está falando de um homem que ele escreveu ali 3/4 do Novo Testamento, praticamente. E ele poderia se gabar do seu conhecimento, da sua inteligência, mas ele mesmo diz que aquilo que ele se gloriava era na sua fraqueza, ou seja, era na capacidade dele de se vergar, de se prostrar, de se render aos propósitos de Deus. É isso que eu quero dizer, é isso que eu quero compartilhar, é isso que eu quero tomar posse também. Que a nossa maior virtude, irmãos, para alcançar tudo aquilo que Deus sonhou para nós, viver as promessas, os chamados, os propósitos de Deus, não é o nosso conhecimento. O conhecimento, ele entra no momento importante, ele é necessário. Mas o que mais influencia, o que mais impacta para nós vivermos ou não o chamado de Deus, a vida que Deus tem para nós, é a nossa capacidade de ser esse louco aqui, de se prostrar, de se colocar como escravo de Cristo, disposto a tudo, disposto a fazer a vontade de Deus, irmãos, de obedecer à voz do Senhor. Não é de fazer as coisas do seu jeito. É o exemplo de Saul, sempre volta. Saul, soberbo, ungido, só que ele queria fazer as coisas do jeito dele. Ele não queria ouvir a voz do profeta, do Samuel, falando: Saul, Deus mandou fazer assim, assim e assim. Ele ia lá e fazia de outro jeito, colocando ali como que se estava fazendo até melhor do que Deus estava pedindo. É ali que entra aquele versículo conhecido: é melhor obedecer do que sacrificar. O que muitas vezes acontece, a pessoa tem dificuldade de obedecer, porque ela não quer fazer do jeito de Deus, ela quer fazer do jeito dela. E aí, para compensar, ela vai querer fazer de tudo, um monte de coisa, vai querer compensar aquilo que não fez certo de uma outra forma, e vai correr para lá, vai correr para cá, vai se cansar, e no final vai ouvir: eu não mandei você fazer isso. Deus falar, como foi com o profeta Samuel: mas Deus não te mandou fazer assim, Saul.
que naquela passagem onde Deus havia mandado Saul destruir tudo, o lugar onde ele estava indo tomar posse, e ele poupou os animais, poupou não sei o quê, e aí ele se apresenta ao profeta falando, não, mas eu poupei para oferecer como holocausto, como sacrifício ao Senhor. E aí Deus, usando a vida de Samuel, fala, obedecer, Saul, é melhor do que sacrificar. E por causa dessa insistência, desse orgulho que ele não deixou de lado, o que aconteceu com ele? Ele foi e perdeu. Ele perdeu a posição de rei. O reino foi tirado dele, como o próprio Samuel falou, e foi passado para outro melhor. E esse outro melhor, a gente sabe que não era perfeito, mas ele era melhor em quê, irmãos? Em se quebrantar, em ser humilde, em errar, mas se prostrar, ter essa capacidade de se prostrar e se render, ter essa capacidade de ouvir a voz do Senhor, de ser ensinável, de se arrepender, de mudar a opinião, de dizer para as pessoas, olha, eu estava errado, olha, me perdoa, sabe, se retratar, eu tenho a aprender, fala comigo, o que seria de nós, irmãos, se não fosse os bons conselhos na nossa vida, dos nossos pais, líderes? Nós temos que ter essa capacidade para ouvir, é nisso que está a nossa vitória, de sermos humildes. Claro que você vai colocar um filtro, né? Às vezes o homem falha também, dá maus conselhos, mas quando você ouve um conselho de Deus, de uma pessoa que fala aquilo que está de acordo com a palavra de Deus e que ora por você, Deus, Ele vai te honrar, vai te levantar em nome de Jesus, né? Então a capacidade dos apóstolos para realmente triunfarem no ministério, no chamado que Deus tinha para eles, e assim eu quero para a minha vida, eu quero viver o chamado do Senhor, eu quero vencer, eu quero triunfar no chamado que o Senhor tem para mim, não é a minha capacidade de inteligência e de conhecimento, mas sim a minha capacidade de me prostrar diante da voz do Senhor e obedecer, de obedecer nos mínimos detalhes. Essa dedicação a Cristo que nos faz parecer loucos. Então, irmãos, a palavra que é usada como servo na Bíblia é a mesma que eles usavam para se referir à palavra escravo, é a palavra doulos. Doulos, que é igual escravo. Então na Bíblia, no original, todas as vezes que nós vemos os irmãos ali falando eu, escravo de Cristo, eu, servo de Cristo, é doulos. Então é uma palavra só, não são duas. E nessa palavra, nesse significado para eles, era a palavra mais pejorativa de escravidão, de eu realmente ser um escravo. Eu não tenho a minha vontade. O que o meu Senhor mandar, eu obedeço. Não tem debate, não tem glória nisso. Não tem glória em eu fazer as coisas que Deus mandou eu fazer. Eu não fiz nada mais do que a minha obrigação, irmãos. Falando aqui da perspectiva de servo. Nós somos também filhos, mas eu estou falando da perspectiva de servo. Nós somos tudo isso. Nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Mas eu estou falando agora, eu estou enfatizando a humildade que marcava os servos do Senhor que venceram, que são falados até hoje. Que venceram, que completaram a carreira, que guardaram a fé, que combateram o bom combate. São esses os nossos exemplos aqui, e são exemplos de humildade, né? Somos escravos de Cristo. Por isso, humildade deve ser a nossa marca. Humildade é inseparável de serviço. Humildade é demonstrada servindo, como um escravo ao Senhor. É nos abaixar à posição de servo. E como eu disse, não é simplesmente servir, mas é servir segundo aquilo que Deus mandou a gente fazer, não aquilo que a gente quer fazer do nosso jeito. É o jeito de Deus, e eu acho que é aí que o orgulho é mais confrontado. Não é às vezes de servir. Servir talvez, irmãos, não é a nossa dificuldade. Mas o que é a nossa dificuldade é servir conforme o líder manda, é servir como o nosso líder que Deus colocou na nossa vida nos orienta. Essa é a nossa maior dificuldade. E é nisso que o Senhor ele quer trabalhar, porque isso impede a gente de crescer. Impede a gente de subir em lugares mais altos que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Para encerrar, Atos 20, 19 diz, servi, fui escravo, me escravizei, colocando aqui os significados de doulos, servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas. Aleluia, glória a Deus. E 1 de Pedro 5, que nós temos lido aqui, também a palavra doulos que está ali, sede todos sujeitos uns aos outros e revestivos de humildade. Humildade. Esse verbo que é usado nesse versículo, de vestir, de se revestir de humildade, é uma palavra cheia de imagem. Isso é muito interessante. Escravos e pobres usavam uma túnica com uma só manga, que deixava um ombro nu. Sobre essa túnica, os escravos deveriam usar um avental,
que mantinha a túnica limpa. Então Pedro convoca os cristãos a colocarem o avental da humildade, do mesmo modo que os escravos vestiam o avental sobre a túnica quando começavam a trabalhar. Então é uma vestimenta, a humildade. Eu sou servo, só que eu sou um servo obediente, não um servo que eu quero fazer as coisas do meu jeito. Pensa nisso, irmão, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor, Ele quer fazer crescer em nós essa humildade, porque Ele sempre quer que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade dEle. E como eu disse aqui, a humildade é o caminho para você conquistar os lugares que Deus tem preparado para você. E a altivez, o orgulho, te impede de chegar nesse lugar, te paralisa ou faz você até andar para trás. Não consegue chegar, porque o orgulho é um obstáculo. Vamos, em nome de Jesus, entregar esse orgulho no altar, vamos nos render, vamos meditar nisso, que é nosso maior esforço não é muitas vezes aquilo que a gente aprende, ensina, faz e acontece, mas sim a nossa capacidade de nos prostrar, de nos render, de nos vergar diante do Senhor. Então Ele vai poder te exaltar e te levar a conquistar tudo aquilo que Ele tem preparado para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, mergulhando mais fundo nessa virtude tão fundamental nas nossas vidas, tão necessária que é a humildade que precede a honra, a humildade que prevalece contra o orgulho, Pai amado, que é talvez o maior obstáculo da nossa vida. Foi o orgulho que fez Lúcifer cair, e o orgulho fez o rei Uzias cair também, Pai. E tantos outros homens na história que caíram porque se deixaram levar pelo orgulho. O próprio rei Herodes, Pai, quando ele se levantou ali para se exaltar acima do Senhor, mandando matar os teus servos e falando como um Deus, o Senhor mesmo enviou um anjo ali para tocar nele, e ele simplesmente morreu ali na frente de todos, porque ele se exaltou acima de Deus. Pai, que o Senhor, Pai, possa nos ajudar, Senhor Deus, porque é a Tua graça que nos empodera, que nos fortalece, que nos dá a capacidade de vencer as nossas próprias limitações. É a Tua graça, mediante a nossa fé na Tua Palavra, que nos faz vencer isso, Pai, esse orgulho, a altivez de espírito, para que, Pai, não sigamos o caminho de Saul, que se tornou ali incorrigível, Pai, se tornou ali irreparável, coração endurecido, porque queria fazer as coisas do seu jeito, não ouvia a voz dos outros. Mas nós queremos seguir o caminho de Davi, Pai. Mesmo reconhecendo que somos falhos, que erramos, mas que podemos, Pai, nos retratar, nos render, nos humilhar, nos arrepender e recomeçar, Pai, se for necessário. No nome santo de Jesus, mas tendo um coração sincero, não escondendo e não se protegendo, Pai, numa muralha, num muro de orgulho, Pai amado, mas que o Senhor possa, Senhor Deus, derrubar esse muro, derrubar essa muralha de orgulho que nos atrapalha, para que possamos, Pai amado, ter a humildade e nos entregar a Ti e viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor Deus, em nome de Jesus. Enche-nos, Pai, com esta graça, com essa misericórdia, com a paz do Senhor, com a humildade, diante dos confrontos que teremos lá fora, Pai, nas situações da vida, nos debates com as outras pessoas, no convívio, nos relacionamentos, onde seremos confrontados no nosso ego, no nosso orgulho, mas que possamos lembrar da Tua Palavra nessa hora, Pai, e agir com sabedoria, trilhando o caminho do Espírito, esmurrando a nossa carne e crescendo em humildade perante o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, como o exemplo deixado pelos Teus servos apóstolos, que mesmo na posição mais alta em autoridade espiritual, se consideravam os menores de todos, espetáculo horrendo ao mundo, loucos nessa terra, por causa da dedicação e da entrega deles, porque eles se viam como escravos, mesmo tendo a liberdade de sair, de fugir, de não viver dessa maneira, eles mesmos, voluntariamente, se colocaram como escravos de Cristo nessa terra, e por isso foram exaltados pelas Tuas mãos, ó Pai. Que assim seja nas nossas vidas também, Pai. Que assim seja nesta igreja, Senhor. Que caia por terra todo o orgulho que tem impedido nós de crescermos, de vivermos as promessas do Senhor para nós, como igreja. Em nome de Jesus, Pai. Assim seja, e que o Senhor, Pai amado, nos conceda uma semana de vitória debaixo da graça do Senhor, Pai. Na comunhão com o Espírito Santo e no Teu amor, ó Deus amado. Assim seja, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus, amados. Deus abençoe.